Então vamos lá. De volta aqui. Eu copiei a pasta, que eu tenho uma pasta na pasta do mestrado chamado Reeduc, que é a revista, e dentro dela tem alguns documentos que são importantes, por isso que tem esses arquivos aqui. Primeiro de tudo, qualidade da imagem. Tenho pequena, média e grande. No caso eu tô com uma pequena aqui e uma grande aqui. Para entender como é que isso aqui funciona, primeiro é a qualidade da imagem. Quando a imagem é pequena e ela é aumentada, escalonada para cima, aparecem esses quadradinhos pequenininhos. Não é o quadrado geral, é o quadrado de cor, que isso é o pixel. É a revista, é o ponto mínimo do monitor, quando isso daí forma a imagem. No caso, essa imagem é um JPEG. Pelas camadas vai aparecer esse objeto como sendo um JPEG ou JPG. O JPG é um arquivo compactado de baixa qualidade e ele comprime todas as camadas em uma única camada e exporta como uma imagem finalizada. Por isso que eu precisei refazer toda a revista, a capa da revista, em camadas diferentes para poder chegar no resultado de editar essas informações aqui. Então, para entender o que está acontecendo é o seguinte: eu tenho a camada de quadrados, esses quadrados me deram muita dor de cabeça para fazer, mas consegui fazer. Eu tenho o símbolo da revista, esses 4 cores aqui, todo o texto, a logo e o nome da universidade. Tem muita informação aqui. E para entender é o seguinte: eu tenho camada de quadrado, a camada de cores, a camada de texto, a camada de símbolos e a camada da logo e do nome independentes. E é exatamente isso que eu precisei fazer para arrumar o problema de edição da capa da revista. Então, para entender, primeira coisa, eu mantive o tamanho dela como eu recebi. A logo da Estácio eu puxei da internet, é um PNG grande, de alta qualidade, e isso aqui não vai me dar dor de cabeça. Essa camada 1, que a gente estava trabalhando com os gradientes, eu vou deletar, porque eu não preciso mais dela. A logo da Estácio, eu posso... deixa eu apagar. Logo Estácio, eu posso criar uma nova camada, colocar logo. Esse desenho eu posso clicar e arrastar, jogar aqui para dentro e ela fica numa camada independente. E se eu quiser trancar e apagar a logo sem apagar o resto, eu posso fazer, e apagar o fundo sem a logo também posso fazer. Isso já começa a organizar o arquivo. A logo também tem que estar posicionada no ponto original dela. Isso é o mais importante. Quanto mais próximo estiver, melhor. Mas Thiago, isso é um PNG e tem cores diferentes. Como é que eu faço para colocar? Tá grande? Tá. Grande mesmo? Voltei ao ponto que eu estava. Logo Estácio, voltei demais aqui no Ctrl Z. Joguei lá para cima e salvei meu arquivo por cima, que eu não preciso de muita coisa dele não. Dupliquei Ctrl D ou Ctrl C, Ctrl V, que ele copia e cola. Tanto faz, as duas opções estão aceitáveis. Preferível Ctrl D, porque ele copia por cima, e na hora de arrastar, clico no botão esquerdo, depois o Ctrl, e ele pode deslocar no eixo horizontal, no eixo vertical. Existe uma outra ferramenta, não use ela porque está com problema nessa versão, chamada Snap, que é o imãzinho aqui à esquerda, em cima, à direita, do lado esquerdo dessa setinha, perto do botão de fechar o programa. Esse cara aqui está dando trabalho, está dando problema, está com erro, ele não está aceitando. Mas o que o Snap faz? Toda a quina, toda a ponta externa de cada um dos arquivos pode ser aproximada automaticamente pelo programa. Algumas vezes atrapalha, outras vezes ajuda. Como está com problema, não é para fazer uso. Retângulo, vou separar essa logo em duas. Primeiro, essa daqui, fundo branco, porque senão vai dar problema. Selecionei a de cima, selecionei a de baixo. Aqui não interessa a ordem de seleção, ele entende o que está por cima, o que está por baixo. Botão direito do mouse, se não aparecer por conta do OBS. Aplicar máscara, tem uma opção aqui, e ele vai separar essa informação em duas. Cadê o resto da imagem? Está aqui dentro, botão direito, retirar da máscara, vai aparecer do jeito que eu quero. Eu também posso fazer com que esse fundo branco seja apenas do tamanho da logo, que me ajuda. Eu seleciono os dois, com Ctrl, aplicar máscara, e eu só vou ter o símbolo, que é o que realmente me interessa. Neste segundo caso, eu vou em caminho, menu caminho, terceira opção, traçar bitmap. Ele vai abrir essa área aqui do lado. Não vou fazer nada nele, ele vai fazer uma varredura da parte escura dessa logo. Eu vou clicar em aplicar e ele vai separar em duas. O símbolo original, que o colorido ele não reconhece, ele só pega o preto, e o vetorizado do nome, que é o que me interessa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esse cara aqui para cima, posicionamento dos objetos em sobreposição, então mais para cima ou mais para baixo, intermediário para cima e para baixo. Então eu vou jogar esse cara para cima, para enxergar o que eu estou fazendo, ou mais ou menos posicioná-lo aonde ele estava. E o símbolo da Estácio eu vou até mudar de cor, porque ele é vetor agora, ele pode aplicar outras cores. E eu vou colocar sobreposto ao original. Esse cara aqui vai ser branco, eu seleciono no desenho, Ctrl G para agrupar, o de baixo cai fora
eu salvo o arquivo. Para tirar do agrupamento, lá nas camadas, eu posso, que tem um grupo aqui, tá vendo? Apareceu o grupo, aí eu tenho o logo, que é o desenho, path, caminho, que é o shape. No caso é path mesmo, caminho. E o grupo, logo. Aí tem o logo Estácio, que é o desenho, e o caminho. O caminho pode receber várias cores diferentes de acordo com a minha necessidade. Isso significa que o vetor está funcionando. Se fosse um desenho apenas, ele não ia aceitar essas cores. Joguei para cima da logo original. Mantenham a maior precisão possível desse objeto em relação ao original. E olha só como é que acontece a distorção. Tá vendo aqui? Tá um erro aqui gráfico. E isso é mudança de tamanho. Eu estou me baseando pela logo da instituição, tá? Sobreposta. Eu quero o caminho, eu vou ajustar ao que está no fundo. E aí eu tenho dois elementos gráficos independentes sendo usados ao mesmo tempo. Significa o quê? Que eles estavam editáveis anteriormente. Aí colocaram aqui em cima de qualquer jeito. Eu preferiria manter o original, mas tem a revista. Então qual dos dois mantém? Então vamos ficar numa intermediária entre o original, que eu peguei e usei como base, e o da revista, que é o que vai ser divulgado no projeto. Diminuí aqui, tranquei essa camada, porque esse cara aqui eu não vou mais usar. E se eu quiser apagar a camada, eu posso. E na hora que eu apagar o fundo, aparece ali a logo. Calma que daqui a pouco a gente vai continuar a resolver isso. Nova camada, e eu vou colocar revista. Uma coisa que eu descobri na primeira vez. Quando você precisar mover o pan, que é essa ferramenta aqui com a barra de espaço, tem que clicar aqui dentro, para caso eu estiver com alguma coisa clicada na seleção de camadas, quando eu apertar espaço, ele vai apertar para editar. E eu não quero isso. Eu quero clicar fora, barra de espaço pressionado, e eu consigo mover dessa forma nessa situação. Por um acaso eu já editei a revista. E neste caso, e foi uma sorte mesmo descobrir isso daqui é design, tá? Existem dois tipos de letra, a serifada e a não serifada. Serifada é esse detalhezinho de letra que tem no desenho da letra. Quando ela não é serifada, ela é reta. E aí ambas podem ser bastonetes, como é essa daqui, ou pode ser cursiva, que ela vai ser mais parecida com o desenho de mão, né? A escrita manual. E já é um desenho bem mais difícil de fazer. Tem programa específico que faz letra, a gente faz o desenho aqui nesse programa, no Inkscape ou em qualquer outro vetor, exporta individualmente cada letra, vai abrir nesse outro programa e vai fazer um alfabeto inteiro para usar no teclado como se fosse uma letra qualquer, normal, só que dá um trabalho do campo. Trabalho bem cansativo, mas dá para fazer. E aí aqui tá. Pela revista, eu tenho a letra Cambria. Na ferramenta texto, escrevi o nome, voltei para a seleção e mudei o tamanho dela para mais ou menos ficar do tamanho que eu preciso. Estava sobreposto, eu joguei para cima para mudar. Tem aqui a branca, só que na hora que eu sobrepor ela vai sumir. Então vou manter um preto, um vermelho escuro, talvez um laranja, um vermelho mais claro, para poder ressaltar, sobrepor e saltar essa imagem. Cuidado com, dependendo da cor que você use, pode ficar ruim de enxergar. Quem for daltônico, peço desculpas, então vou usar uma cor mais escura para evitar daltonismos. Alguém que seja daltônico e precise trabalhar nisso. Tá, daltonismo são 3 daltonismos que existem. Tem coisa na internet sobre isso e tem um sistema de cores, de referenciação de cores, que foi desenvolvido para a galera daltônica entender o que está enxergando no quadro. É bem interessante pesquisar sobre isso. Eu não lembro qual é o nome do sistema, mas eu sei que existe porque eu já vi. Funcionou muito bem. A galera daltônica, depois de usar o sistema, entendeu o que estava acontecendo ali dentro. Então fica atento a isso quem precisar saber de alguma coisa a mais. Selecionei revista, duplo clique, Ctrl A, selecionei o texto inteiro. Então a ferramenta texto, ou então clico no início da palavra, em algum ponto da palavra, arrasto e seleciono ela inteira. Meu menu, como é menu de contexto, ele mudou aqui de acordo com a ferramenta texto. E lembrando, isso daqui não é para fazer edição de texto, tá? É para colocar o texto em cima. Quem quiser escrever texto, fazer edição de texto, colocar em formato, usa Word, LibreOffice, qualquer programa que vai editar texto. Nesse caso aqui é só pequenos textos. Se for para trabalhar massa de texto, aí tem que vir certa, já corrigida, bonitinho para colocar aqui. Pode fazer revista no Inkscape? Pode, mas não é recomendado. Pela revista, eu tenho uma fonte chamada Cambria, que é essa daqui, que é a letra da revista. Pelo menu, também tem um outro menu chamado texto e fonte, que vai aparecer do lado direito. As mesmas informações que tem quando eu venho aqui por cima. A diferença é que aqui pela esquerda é mais fácil de ver resultados. Se tiver muita quantidade, conteúdo muito estranho e tal, aqui também dá para fazer algumas coisas. Eu posso mudar para itálico, bold, por aí vai, eu vou precisar aplicar. Quando eu tenho essa opção aqui, ele me dá um certo atraso de vida. Então é preferível usar aqui em cima, mas fica aí como opção para quem quiser. Revista usa letra Cambria, e fui descobrir isso por um acaso na edição da revista, quando eu vi que a letra Cambria foi a letra usada para escrever o nome da revista na capa. Isso é uma
ajuda com relação ao conteúdo que a gente precisa trabalhar. Atenção aqui, tá mudando o tamanho, viu? Selecionei 2 vezes, Ctrl A, selecionei todo mundo, normal, bold. Ela tá em versão bold. Eu tô ajustando isso aqui com o Ctrl pressionado para manter a proporção, tá? E vem. Ctrl D, dupliquei a camada, joguei para baixo. E cultura, que isso daqui, pô, foi uma ajuda, galera, da edição colocar na mesma fonte. Sem dúvida alguma foi assim, nossa, mó mão na roda. Tá certinho, resolveu. De volta lá nas camadas, já tá tudo escrito. Cadê? Camada, texto, texto, texto. É bom colocar todo mundo com o nome que aparece, tanto a camada quanto o objeto. Educação, porque a partir do momento que eu estiver trabalhando com as camadas, qual é o objeto que eu estou trabalhando? Então, isso daqui, deixar como letras revista, que fica melhor. Posso colocar também como tipografia capa. E aí já me ajuda bastante na hora de arrumar isso aqui. Como sempre, como já estava vindo fazendo, todo o texto na revista é feito com Cambria. Na capa da revista foi feita com Cambria. Isso foi a ajuda que eu achei maravilhosa do pessoal que editou essa capa. Isso é uma tremenda mão na roda. Padroniza. Padronizar, muita gente reclama, mas é uma vantagem. Padronização das informações é muito importante. Se eu quiser um pouco mais de precisão, Ctrl rodela do mouse para cima. Aproxima, para trás, ele afasta. E de novo, tá vendo ali a situação da resolução da imagem? Significa o quê? Que eu aproximei demais. Na hora que eu aproximo, eu aumento o pixel que forma a imagem. Na hora que eu aumento esse pixel, ela perde qualidade. Por isso que eu preciso deixar tudo editável, para quando for na hora de imprimir, essas imperfeições da imagem de baixa qualidade não apareça. Porque se aparecer, vão cair em cima do projeto gráfico e aí, ó, designer resolve. Então, antes de acontecer qualquer problema, designer resolve. Isso daqui é fundamental para fazer esse treco aqui funcionar. E isso é a parte fácil, tá? A parte difícil ainda vai vir. Ô, Thiago, sério mesmo que vai ter a parte difícil? Sério, porque tem coisa pior. Quer fazer todos os quadrados no fundo. Aí eu vou ter dor de cabeça. Como eu já fiz esse trabalho antes, para preparar esse vídeo, já sei os macetes que tem que fazer para chegar no final com tudo certinho e aí ensinar os macetes. Que na prática vocês não vão precisar fazer. Tá quase 100% por cima, porque aí fica mais espaço. Não façam de jeito nenhum, a não ser que a situação peça e permita clicar e arrastar para ajustar ao tamanho. Eu não recomendo fazer isso. Deixa sem comprimir essa imagem, porque senão pode causar distorção na hora da impressão. E qual foi a letra que usaram? Não sei. Então, deixa tudo padrãozinho, sem medir nada, sem mudar nada, para justamente funcionar melhor na hora da impressão. Eu vou colocar por cima de novo, desculpa o barulho da sirene, uma série de carros oficiais, mas tá junto desses caras, vou colocar esse triângulo também, e é esse triângulo que vai me ajudar a fazer o fundo, que me deu uma dor de cabeça tremenda. Duas formas de fazer o triângulo, esse não vai ser o melhor jeito. Por quê? Porque esse triângulo surge a partir de um quadrado. Então a melhor solução vai ser o quadrado, clique e arrasto, sobreponho esse objeto. Com a ferramenta caneta, faço uma linha de quina a quina, faço o triângulo de fora. Thiago, poderia usar o triângulo para fazer isso? Poderia, mas aí vai acontecer o problema que eu estou tentando evitar. Quando eu cortar essas duas formas, vai dar problema. O de cima, que me interessa é esse branco aqui, e ambos estão com borda. O que significa? Que cada um desses triângulos é resultado desse quadradão aqui. Então eu preciso da forma básica do triângulo. Selecionei o de cima, selecionei o de baixo, objeto, não, menu, caminho, vai ter algumas opções aqui, dependendo de como apareça para você, vai ser igual, tá? Mas pode não aparecer por conta do OBS. E aí eu tenho diferença entre eles. Eu fiz o de cima cortar o objeto de baixo, e eu tenho o triângulo que vai fazer o meu objeto. Lembra da rotação? Lá no início da aula? Então, aqui também eu tenho outros objetos de espelho e eu tenho rotação 90 graus para a direita ou para a esquerda. E aí eu coloco esses objetos em cima desses objetos de referência. Por isso que é preferível usar quadrado e não fazer o triângulo pela ferramenta caneta. Esses três caras eu vou deixar um cinza médio. Como tá todo mundo junto, cadê a minha camada? Vamos lá, vamos terminar isso daqui. 1, 2, 3, Ctrl G. E aí eu vou colocar aqui três cinzas, três de triângulos cinzas.
E tem dois aqui, tá aqui, o ISSN, que ele tá como revista e revista. Eu vou colocar aqui ISSN impressa, pela camada eu sei o que eu tô pegando, e o ISSN online, que é o que me interessa. Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, tanto faz. Salvei de novo, e agora a gente vai ver uma coisinha aqui bacana. Eu vou tirar o fundo, e quando abrir, a capa tá surgindo toda branquinha, bonitinha, para fazer as novas edições a partir dessa edição aqui, dessa forma de deixar o arquivo editável num programa gratuito, aberto, que todo mundo pode baixar, usar no computador e fazer novas edições da revista. Por isso que eu estou trabalhando nele, para facilitar a vida de todo mundo. Essa é a minha contribuição maior que eu deixo para a revista, além de ter feito a edição dos textos em outras edições. De novo aqui, abrir isso aqui, nova camada, eu vou colocar como cores, aqui por cima, e salvar o arquivo. E aí é que tá, tenho uma camada de cor aqui, outra aqui, essa de baixo repete essa aqui de cima, e a da borda de cima repete na borda de baixo. Então na prática são 3 camadas de cores. A primeira de fundo mais clara, a segunda em cor mediana, que são 2 objetos, então Ctrl D aqui em cima, vou colocar um cinza um pouco mais escuro. Se quiser copiar diretamente a cor que você fez, D no teclado, vai aparecer a ferramenta conta-gotas, que é essa ferramenta aqui. Posso selecionar, deixo o meu objeto selecionado, clico D no teclado, levo até a cor que eu quero e ele aparece aqui em cima. Pô, perfeito, bacana, peguei a cor. Ctrl D de novo, eu preciso dessa cor de cima, dessa área da cor de cima. Aí vou colocar um cinza mais escuro. Ah, Thiago, posso fazer Ctrl D e duplicar lá para baixo? Pode, sem problema nenhum. Até é aceitável isso. Não vejo como sendo um problema. Tem uma outra dica aqui do programa que é legal também mostrar, que são essas réguas aqui. Ctrl R, deixa eu ver. Isso aí. Ctrl R, coloca e tira essa barra horizontal e vertical aqui do programa. Ele está configurado de acordo com isso aqui, o meu milímetro. Se eu mudar para pontos, ele também vai mudar para pontos. No caso eu vou deixar em milímetro. Clique e arrasto, eu vou acrescentar essas linhas guias. Isso daqui ajuda para fazer alguns posicionamentos. Como o meu snap aqui do imazinho está com problema, é essa linha guia que vai me ajudar a resolver coisas. E ela vai definir aonde estão as coisas que eu preciso. Área de corte, sangria, proteção de conteúdo escrito e tal. Vai estar tudo aqui dentro dessa coisa. Se eu quiser tirar a linha guia, clico nela, com o botão esquerdo, arrasto para fora da área de trabalho. E aí ela sai sem problema nenhum. Eu já fiz isso no outro dia para fazer esse vídeo, então eu não vou precisar dela. De vez em quando é um pouquinho acertado. Se eu levei para cima, se é mais rápido, mais perto para baixo, joga para baixo, que ele vai sumir. Salvei o arquivo. De novo, tranquei a minha camada, desliguei a visualização dela. Por quê? Porque ela precisa estar ali, e agora aqui vai acontecer a coisa bacana. É isso que eu quero que vocês entendam. 1, 2, 3, 4, 5, Ctrl G, ou posso deixar solto, eu vou deixar solto mesmo, que aqui é a camada mesmo. Lembra das cores? Lembra do preenchimento? Todas as cores vão estar mais ou menos em cinza. Que a partir do momento que eu tenho todo o meu objeto em cinza por baixo, eu só vou colocar por cima dele a cor que eu quero que ele tenha. Meu objeto original vai estar todo em variação de cinzas para poder a transparência mostrar essa. Eu vou deixar a transparência em 25% todo mundo. E quando acontece a sobreposição dos objetos, eu tenho no mais baixo 25, na segunda camada 25 mais 25, que chega a 50, e na terceira camada eu vou ter 25 mais 25 mais 25, que dão 75% de opacidade da cor, tá? Mas todas elas estão em 25%. Deixa eu pegar um objeto qualquer aqui. Essa cor aqui eu quero um magenta. Então vou colocar um vermelhão com 100% de cor. E vou colocá-la para o fundo, que ela está na mesma camada desses retângulos. Eu vou colocá-la para baixo na hierarquia. Poderia clicar e arrastar, ou jogo para baixo pelo menuzinho. Cliquei, arrastei, e olha só o que acontece. A variação de cores. Quando eu não tenho sobreposição, ela aparece pura. 25% de sobreposição, 50%, 25 mais 25, 75%, a soma das três, e eu tenho uma sobreposição. Se eu quiser fazer isso daqui mais escuro, posso aumentar para 30% esse cara, 30% esse cara aqui também, e eu mantenho esse cara aqui em 25% ou até mesmo 20%, que é o bastante, e ele vai ter o quê? Sobreposição de cinza no vermelho. Quanto mais claro for, mais fácil é de ver. A cor pura, 25%, 50%, não, isso daqui está em 20%, então 20 com 30 dá 50%, mais 30%, eu chego a 80% de cinza sobreposto à cor original. E aí eu tenho essa graduação, sem muito esforço, dos tipos de azul que tem aqui a partir do cinza. Quando eu coloco essa galera na cor que eu quero, eu não vou mexer na transparência individual. Eu quero uma cor tipo ciano, eu vou pegar um magenta, vou pegar um yellow, vou diminuir o vermelho, colocar um laranjão aqui. A transparência eu vou manter todo mundo igual, a 20%, 30% e 30%. As pontas estão com 30%, o meio ponta está com 30% e o do meio está com 20%. Só que é o do meio que está saindo a cor. Então
78, 78, 1, isso daqui eu vou colocar em 0, que é menos cor. Como tá todo mundo igual, 1, 2, 3, 4, opa, vai dar problema aqui na transparência. Não, tá todo mundo em 30, então tá ótimo. 78, a cor base que eu usei está sobreposta em percentual, criando assim uma nova condição de cores para trabalhar a sobreposição da revista. O que falta? Que essa, até aqui foi a parte fácil do programa. E é isso que eu já falei mais cedo. Essa é a parte fácil. A parte difícil foi achar os triângulos para fazer a capa da revista certinha sair em azul. Eu falei com a professora Estela sobre isso, se tinha um arquivo cinza, para justamente ter isso daqui como possibilidade de trabalho. Eu só coloco a variação de cores necessárias e o resto. Faltou isso aqui também, tá? Eu realmente esqueci disso. Tiago, mas eu tô com problema, não tô conseguindo aplicar a cor. Então, tira a cor, coloca todo mundo branco, aumenta a transparência, dê no teclado, conta-gotas, apliquei a cor. Isso daqui é a coisa mais fácil que você vai ter que fazer durante boa parte da revista. Assim, sem contorno. Dessa vez eu preciso que ele esteja sem contorno. Ctrl D, coloquei para o lado, D, dupliquei e tem a cor. De novo, Ctrl D. Cliquei em todo mundo, agrupei e coloquei sobreposto a cor original. Como está todo mundo agrupado, eu posso ajustar a altura dele certinho porque eu preciso. E vou lá, tá aqui o retângulo. Eu vou colocar como Rec Color, que são os retângulos retângulo colorido, acho que vai ser melhor assim. Está dentro da tipografia, onde já está na camada que precisa. Bloqueei, desliguei, tá tudo aqui. Ah, Tiago, eu preciso colocar a letra em branco. Então, desbloqueei a camada, seleciona só as letras. Calma que eu já vou fazer aquele triângulo ali. E coloquei em branco para aparecer. Cuidado que eu posso acabar pegando esse cara aqui, dependendo da situação, todo mundo em branco. Pela sobreposição, aparece esse efeito aqui estranho. E aí quando eu desligo, aparece certinho. Ok? E aí eu tenho retângulo colorido, eu tenho que fazer esse triângulo aqui também. Pode surgir daquele triângulo que fez o símbolo ali embaixo, posso fazer de novo, tanto faz. Atenção aqui que eu tenho um triângulo pequenininho aqui dessa cor, esses dois azuis. Tem um triângulo aqui que serve de base para fazer o grande, reposicionando ele eu faço outras configurações. Então meu caso é, eu tenho que fazer esse quadrado de novo. Desse cara aqui, ah, vou pegar esse ponto aqui, vou fazer isso, vou transformar... que houve, Thiago? Então, quadrado vira um quadrado arredondado quando a gente usa a ferramenta nó. Por isso que eu fiz o corte do quadrado quando ele estava pequenininho. Então foi isso, foi isso. Tá, pô, tem que conhecer mesmo o programa, tem que conhecer bem o programa para poder não cometer essas pequenas confusões. E que é normal que aconteça. Caminho, diferença. Eu fico com esse cara aqui embaixo. Outra coisa é que, dependendo da situação, eu posso acabar cortando onde não queria. Então eu deleto esse ponto, ele vai criar uma curva. Cuidado, não é para trabalhar com curva. Esse cara daqui tem que ficar na horizontal e ele tem que ajustar aqui. Esse ponto eu tiro, vou selecionar todos os pontos e colocar todo mundo reto. E aí sim, altura 82, 830, 82, faltou aqui, 830. Agora tá todo mundo alinhado, tá? Mesma altura, mesma largura, porque é um quadrado. Ctrl D, eu posso rotacionar e aí eu tenho meu objeto criado. Tá? Nesse caso aqui eu vou usar um cinza médio, de novo um cinza médio, para fazer aquele triângulozinho pequenininho ali em cima. É desse triângulo que vai surgir todos os outros, tá? Na revista inteira. D no teclado, pega esse azul para ficar de acordo. Esse cara daqui também vai ficar nesse azul e esse cara daqui vai ficar nesse azul mais claro. Só que aqui eu tenho dois triângulos. Lembra do alinhamento? Maior objeto pela esquerda, todo mundo pela esquerda. É legal. Bacana. Opa, cadê a camada? Tá aqui. Agora vamos lá. Esse triângulo é um, esse triângulo é outro, esse triângulo é outro. Eu preciso desses dois caras escuros como um cinza escuro. E esse azul, que é mais claro do que o anterior, eu coloco como cinza claro. Clico, arrasto, seleciono todo mundo, Ctrl G, e eu coloco triz principal. É desse carinha daqui, de um desses triângulos, Ctrl C, tranquei essa camada inteira. Agora vamos à dor de cabeça. Camada nova, fundo desenho, ou fundo triz. Eu vou precisar desse cinza aqui com uma borda branca. Agora aqui é que vai ser punk essa informação. Ctrl D, dupliquei, virei. Pela linha de contorno é que eu vou saber onde é que eu tô. E existe um outro detalhe que é crucial para entender como é que eu fiz esse negócio. Como eu já tenho definido as camadas das informações e uma série de outras coisas, eu preciso saber como é que é o padrão repetitivo desses triângulos. E foi isso que me deu dor de cabeça para fazer esse trabalho direito. Nesse ponto eu vou fazer todo o trabalho, vou acelerar o vídeo para ir comentando por cima e vocês entenderem o que foi feito a partir de um vídeo mais acelerado. Então calma aí que eu já volto. Pode ser que dê algum problema na hora de estar gravando isso aqui por conta de barulho externo, mas vamos lá. Seguinte, eu defini primeiro o fundo triangular
de cada um dos pontos, de cada uma das linhas, e descobrir como é que eles vão ser repetidos. Como o triângulo está cortado ao meio, tem uma metade para um lado, uma metade do outro, e um corte que define esses dois triângulos formando o quadrado de fundo. Depois que eu defini a posição desses cortes, é que eu coloquei os triângulos coloridos por cima desses triângulos, ou pelo menos eu mudei as cores ali de base para fazer esse cinza funcionar como um orientador da posição das coisas, e fiz o alinhamento. Depois disso, eu coloquei todo mundo em cada uma das camadas de cores que estavam no fundo, para chegar lá embaixo, ter todas as camadas com todos os triângulos. A partir desse triângulo definido em cada uma das camadas, agrupei e fiz cada uma parte do fundo que tem cores diferentes. Como eu estava falando no início, eu defini um percentual para a cor de cima e defini os triângulos de baixo para resolver o meu problema de imagem. O triângulo vai ser cinza sempre, o que muda vai ser a camada de cor por cima. E a partir do momento que eu tinha esse triângulo definido, eu fui lá e joguei para frente o trabalho. Para constar também, o vídeo está em cerca de 600 a 700 vezes mais rápido, e esse áudio está áudio normal, que é possível fazer isso no editor de vídeo, e depois a gente continua fazendo a edição. Também eu fiz o uso de uma música gratuita que a plataforma YouTube disponibiliza para os usuários do sistema. E aí não tem cobrança de direito autoral, não tem uma série de imposições legais que podem acontecer. Resultado, a continuidade desse vídeo vai ser justamente com essa câmera. E perdão aí pelo cachorro latindo do lado de fora.